Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, essa semana eu estou aqui para fazer essa videoaula da nossa revisão do conteúdo para a nossa próxima avaliação, tá? Então, assim, ó, antes de mais nada, o que vocês de fato precisam estudar nesse momento para a nossa avaliação? Então, o conteúdo estão nessas páginas aqui, ó, lá da apostila de vocês, da 39 até a página 43 e da página 48 até a página 50, tá? A nossa avaliação será na semana do dia 23/11 a 28/11. Essa avaliação será de múltipla escolha e ela estará disponível lá no Classroom, no sistema lá de vocês, tá? Eu vou deixar uma semana, vocês podem resolver o dia que vocês se sentirem mais confortáveis e depois dessa semana a avaliação será encerrada, tá? Para as correções. Bem, então nessa semana nós teremos a aula somente em vídeo. Vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, até se sentir confortável, fixar o conteúdo. A próxima aula será a nossa avaliação, então não teremos aula presencial. E aí nós vamos nos encontrar na nossa aula online na semana ali do dia 4, no comecinho de dezembro, tá bom? Lembrando que as nossas aulas vão até 17 e 18 de dezembro. Então a gente ainda tem algum conteúdo pela frente, tá? Então vamos lá, o que vai cair nessa avaliação? O que vocês de fato precisam estudar nesse momento? É o conteúdo de equações de primeiro grau, que estão lá nessas páginas, né? E também problemas envolvendo as equações de primeiro grau, tá? Então primeiro eu quero que vocês olhem essa imagem, porque quando nós trabalhamos com equação, né? A gente gosta muito de utilizar esse sistema de balança de dois pratos, porque exatamente funciona dessa seguinte forma, a equação, né? De equacionar, buscar o equilíbrio. Então, ou seja, o que eu tenho, uma solução, né, de algo onde eu encontro esse equilíbrio. Então, assim, a balança de dois pratos, para ela ter o equilíbrio, o que eu tenho de um lado, eu tenho que ter do outro. Porque se eu tiver quantidades diferentes, ou elas ficarão em posições, né, desiguais, ou seja, elas não manterão a posição de equilíbrio. Então, para que aconteça isso, o que eu tenho de um lado, eu tenho que ter do outro. Essa é a ideia central de uma equação. Qualquer tipo de equação, nesse caso a equação de primeiro grau, tá? Então, olha só. Imagina o seguinte, se eu tenho 3 bananas, né, nesse prato, não vamos pensar em peso, vamos pensar em quantidade, tá? Então, eu tenho 3 bananas desse lado, para que essa minha balança esteja em equilíbrio, eu tenho que ter 3 do outro lado, ou seja, né? Se eu tiver 5 maçãs, eu tenho que ter 5 aqui. Então, olha aqui, ó. Eu tenho 2 vezes alguma coisa desse lado e desse outro eu tenho 16 unidades. Então, imagine que eu estivesse falando de banana. Desse lado eu tenho 16 unidades, tá? E desse lado eu preciso manter 16. Mas eu estou colocando aqui que eu tenho 2 vezes alguma coisa. Imagine que essas bananas, essas 16 bananas, estejam embaladas em 2 pacotinhos, tá? Então, 2 vezes quanto que tem que ter em cada um desse pacotinho para no todo dar 16. Então, vamos pensar nessa ideia. 2 vezes quanto que dá 16? Então, muitos de vocês já conseguem resolver isso em cálculo mental, sem precisar utilizar de técnica, sem precisar utilizar os procedimentos que nós fazemos numa equação. Muitas vezes a equação ela se apresenta de uma forma simples, né? Que a gente nem precisa muito esforço para resolver. Então vocês logo vão falar para mim, professor, 2 vezes 8 dá 16. Se eu colocar 8 bananas num pacotinho e 8 no outro, ao todo vai dar 16. Ótimo!
Mas imagine que ele se apresente um pouquinho mais complexo, esse problema. Então a gente precisa ir estudando algumas técnicas, tá? Esse meio aqui da minha balança, eu costumo colocar o sinal de igual. O igual é aquilo que eu tenho de um lado e vai separar do que eu tenho de outro lado. O igual é a nossa barreira, entenda da forma como vocês quiserem, tá? A gente pode utilizar várias nomenclaturas, mas é o que vai separar um grupo de termos de um outro grupo, tá? Então, é exatamente o nosso sinal de igual. Então, vamos transformar isso numa expressão matemática. Então, eu tenho aqui, ó, 2x de um lado igual a 16, tá? Do outro lado. Bem, primeiro ponto, né? Que eu falei para vocês, sempre mantenham de um lado isolado a incógnita, o x, y, da forma que ela se apresentar. A gente usualmente usa o x, né? Mas mantém isolado de um lado, o x. E depois do igual, vocês utilizem os números somente, aqueles que não acompanham a incógnita, tá? E aí o que acontece? Toda vez que eu mudo de posição um número, x, ele inverte a sua operação. Ou seja, se ele está positivo e ele muda de lugar, ele vai passar a ser negativo. Se ele está negativo, ele vai passar a ser positivo. Se ele está multiplicando, ele vai passar a dividindo. Se ele está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, sempre a gente inverte. Nesse caso, ó, eu tenho 2x igual a 16. Quando eu tenho um número e uma incógnita do lado, por exemplo, 2x, eu não tenho nenhuma operação ali visível. Eu não estou vendo aqui se isso é mais, se isso é menos, eu não sei. Então entenda o seguinte, sempre quando vocês verem, sempre, gente, sempre é sempre mesmo, um número com uma letrinha do lado, entre eles existe um vezes. A operação é de multiplicação, tá? Então, ó, é como se fosse 2 vezes x igual a 16. Esse 2 está multiplicando, lembra, eu tenho que deixar o x sozinho aqui do lado. Para eu descobrir o valor de x, tudo que é número eu vou passando para o outro lado. Então, nesse caso, o 2 aqui, ó, eu preciso passar ele para o outro lado, na operação inversa. Então, se ele está multiplicando, eu passo ele dividindo. Então, vai ficar 16 dividido por 2, x igual a 8. Ótimo, a gente já sabia, vocês já sabiam resolvendo isso, né? Vamos fazer, então, aqui umas outras situações que pode aparecer. Eu tenho aqui, ó, 4x menos 2y... Oh, desculpa, gente, tô doida. 4x menos 2x igual a 20. Antes de passar multiplicando e dividindo, sempre quando eu tenho vários x ali, vários termos semelhantes, né? X, 2x, mais 3x, menos 5x. Primeiro eu resolvo toda essa soma e subtração para depois pensar na multiplicação e na divisão, tá? Então, às vezes vocês vêm com aquele conceito das expressões numéricas, que primeiro tem que fazer a multiplicação e divisão. Nesse caso, não. Primeiro eu vou reduzir esses termos a um único termo. Então, eu vou somar, subtrair, até que permaneça um único termo. Então, olha aqui, eu tenho 4x desse lado, menos 2x, já estão desse lado. E depois do igual, eu tenho 20. Por enquanto, eu não tenho que mexer nada, não tenho que mudar nenhum de posição. Porque tudo que é x já está de um lado, né? Tá da nossa esquerda, e tudo que é número já está do outro lado da direita. Então, olha lá. Eu vou fazer o quê? Primeira coisa, eu tenho que somar ou subtrair esses números. Eu tenho 4x menos 2x, 4 menos 2, subtrai os termos e mantém um x, tá? Então, eu vou fazer 4, tira 2. 4 menos 2 dá 2x. E do outro lado eu mantenho 20. Agora ficou 2x igual a 20, ó. Semelhante ao que estava aqui naquele nosso exemplo. O 2 está multiplicando o x, lembra? Então, se ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar x igual a 20 dividido por 2. E 20 dividido por 2 dá 10. X igual a 10, tá?
Outro exemplo para a gente praticar. Olha aqui embaixo. Eu tenho a seguinte situação. Eu tenho aqui, ó, bem aqui embaixo, tá? Eu tenho 3x menos 6 igual, ó, do outro lado, 2x mais 5. Agora, está tudo embaralhado. Desse lado eu tenho x, do outro lado eu também tenho x, desse lado eu tenho número, do outro lado eu tenho número. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que, primeiramente, organizar essa situação. Então, eu vou trazer o x que está lá depois do igual à direita, a gente vai trazer ele para cá. E o número que está atrapalhando desse lado, eu vou levar ele para o outro lado, tá? Então, primeira coisa. Só que lembrando, sempre, gente, mudou de posição, o igual é o que manda. Mudei de posição do igual, ou seja, estava depois do igual, foi para antes, inverte a operação. Isso vocês não podem esquecer. Então, ó, o 3x já está aqui, eu vou deixar ele. 3x lá. Agora, esse 2x está depois do igual. Ele está depois, ele está positivo. Eu trago ele para cá, negativo. Terminou os x, acabou x, eu já coloco o meu sinal de igual, coloquei. O 5 está depois do igual, ele permanece do jeitinho que tá, com o mesmo sinal, ele é positivo. Eu deixei ele aqui sem sinal na frente, quando eu tenho o número e não tenho o sinal na frente, a gente sabe que é positivo. Não mudei, por que não mudei? Porque eu não mudei de posição, eu mudei de posição depois do igual, ele só mudou assim, os 2x foi para lá, ele ficou ali sozinho, eu só aproximei ele do igual, eu não mudei ele, tá? Então as pessoas às vezes se confundem isso, então eu só aproximei aqui, ele continua positivo. Agora esse 6x está como menos aqui, ó, 6x, eu passei ele para lá e aqui, ó, ele veio como mais 6x. Tá? E agora, ó, 3x menos 2x, 3 menos 2, 1. 1x ou somente x, gente. Não precisa, quando der 1x, não precisa escrever um 1 na frente do x, tá? Só depois do 2. Então, somente x. E 5 mais 6, 11. Ou seja, o x tem que valer 11 para que essa relação seja válida, tá? Quem quiser, a gente viu na aula bastante isso, faz a provinha, lembra a provinha? Para ver se dá certo, troca o x pelo 11 e joga lá na operação e vê se o que der de resultado de um lado vai dar exatamente do outro. Se der, está certo o exercício, tá? Agora vamos aqui, ó, para essa situação problema que eu coloquei, que é o nosso segundo tópico. Às vezes a equação de primeiro grau ou outras equações, ela não se apresenta assim pronta, a sentença. A gente tem que montar essa sentença. E aí a gente tem que utilizar um pouquinho o nosso conhecimento lá de português também, interpretar bem aquele enunciado para transformar ele numa expressão matemática e assim utilizar as técnicas que vocês já conhecem e aplicar ali. Então, olha só o que está escrito, ó. O dobro de um número menos 5 é igual a 7. Qual o valor desse número? Então, ó, a gente tem que sempre marcar as palavras importantes. O dobro de um número. O que é dobro? Eu falei na nossa aula passada. O dobro remete a uma multiplicação por 2, né? Então, o dobro de um número, até circulei, ó, o dobro deu um número, ou seja, eu não sei que número é esse, ele está colocando um número aí que a gente tem que descobrir. Como eu não sei que número é esse, eu vou chamar ele de X, posso chamar de A, B, C, D, da forma que vocês querem, que a gente acaba utilizando mais o X, né? Então, dobro de um número, 2x, coloco lá, 2x. Aí vamos continuar a leitura, menos.
Lembra, eu falei, cuidado com algumas palavras, que eles podem aparecer retirando 5 unidades, ou até na adição, eles podem falar adicionando, a mais. Então, são termos que são sinônimos. Nesse caso, eu coloquei expressamente menos. Poderia colocar subtraindo, retirando, ou seja, de outras formas que aparece a subtração ali. Então, ó, o dobro de um número menos 5. Então, ó, escrevi lá, 2x menos 5 é igual, coloco o sinalzinho de igual, a 7. Coloquei lá o 7. Aí pergunta, qual o valor desse número? Então, agora a gente vai descobrir, a gente já sabe. Só tem o 2x aqui, ó. Só tem o 2x, não tem outro x aí na sentença. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar o meu 2x e já vou imediatamente colocar o meu igual. Coloquei meu igual. Depois do igual, já tem o 7 lá, mantém o 7. O 7 está depois do igual, não vou mexer com ele vai ficar lá do jeitinho que ele tá. Agora, esse menos 5 eu vou mudar de posição. Ele vai para depois do igual. Então, ele vai para depois do igual como mais 5. Então, ficou 2x igual a 7 mais 5. Somando esses números, eu tenho 2x igual a 7 mais 5, 12. Agora, esse 2 está multiplicando aqui, eu vou passar ele dividindo. Lembra, sempre a operação inversa. 12 dividido por 2, x igual a 6, ou seja, o x tem que ser 6, para que o dobro desse número que é 6, né? 2 vezes 6, 12, menos 5, seja exatamente igual a 7. Tá bom, gente? Essa era a nossa revisão, espero que vocês estudem, assistam essa aula quantas vezes forem necessárias, e se vocês ficarem com dúvidas, vocês me mandam lá no WhatsApp, que à medida do possível eu vou tentando responder vocês, tá bom? Ó, beijos, bons estudos, fiquem com Deus.